Vamos continuar? Ó, a gente já conseguiu provar, a gente definiu a soma recursivamente, né, no último, e agora a gente vai mostrar que se você tiver, e mostrou que ela era comutativa, a gente mostrou já que se você tiver alguma soma, ela é comutativa, ou seja, se você tem uma função que satisfaz aqueles dois axiomas, ela tem que ser comutativa. Agora eu vou mostrar para vocês que ela é única, ou seja, se você conseguir definir uma soma, que é o usual que a gente faz, não tem outro jeito de fazer, não tem outra coisa que satisfaça aqueles dois axiomas e seja diferente do que a gente já está acostumado. Então vamos provar isso. Então o que eu quero fazer? Eu suponho que tem uma f e uma g, que são funções que satisfazem lá, aqui eu usei a palavra adições, né? Em geral eu estou usando a palavra soma, são duas coisas que satisfazem aqueles dois axiomas, né, que a gente tinha antes, e aí eu quero mostrar então que para qualquer a, b que a gente pega, se você calcular f ou g desse cara, vai dar a mesma coisa. Então, não tem outro jeito de fazer, senão aquele que vocês já estão acostumados, né? Então, vamos pegar um a e vou mostrar para indução, vou fixar o outro cara, vou chamar de b, vou chamar de x, e aí mostrar que sempre dá igual fazendo a indução em cima desse x. Então, primeiro a gente tem que mostrar o caso zero, né? Então, p de zero, pelo axioma de a, o axioma A da soma, né, o primeiro axioma da soma, o f de A, como f é soma, isso tem que dar A. Então essa parte aqui é o primeiro, como o f satisfaz o primeiro axioma, f de A com zero tem que ser A. Só que o g também satisfaz o mesmo axioma, então g de A com zero, né, g A com zero, tem que ser A também. Então essa parte é... Aqui, na primeira parte, é o primeiro axioma para f, aqui é o primeiro axioma, o mesmo axioma, só que para g. Os dois têm que dar A, então os dois têm que ser iguais. Então, verificado o caso zero. Agora, vamos supor o n e vamos provar para o S de n. Então, a gente está supondo que vale essa parte, isso aqui é a nossa hipótese de indução, certo? Isso aqui é a nossa hipótese de indução. E a gente quer mostrar que vale colocando esse sucessorzinho aqui na segunda coordenada. Tudo bem? Aí agora o que a gente tem? Ó? Vamos começar a calcular o lado esquerdo daqui, né? Então, o lado esquerdo, o que a gente sabe? Que pelo segundo axioma, eu acho que é o segundo, você consegue tirar o S. Então ficou isso, S de F A N. Só que isso aqui, que está aqui dentro do S, é exatamente a hipótese de indução. Então você põe a hipótese de indução aqui e troca esse F por G, que está escrito aqui. Beleza, então agora ficou S de G de AN. Só que como G também é uma soma, né, sobre os naturais, esse S consegue voltar lá para dentro, que você ganha isso. Só que aí você para ler o que você fez, você conseguiu provar que esse cara é igual a esse cara, que é exatamente o que estava escrito aqui, que é o que você queria provar. Então, conseguimos fazer isso, então a gente agora tem que a soma é única. Dado que a soma é única, a gente já conhece, a gente sabe como fazer a soma dos naturais, você sabe somar 1 com 2 que dá 3, coisas do tipo, então a gente já sabe, bom, está definida a soma, a gente conhece um jeito de definir isso, tem uma explícita que satisfaz aquele negócio, não tem outro jeito, então em vez de a gente ficar usando essa notação F aí, que parece bem estranha, vamos usar a notação que vocês estão acostumados, que é essa aqui com a sominha mesmo, de um sinal de adição. Tudo bem? Então, em vez de escrever isso aqui, finalmente a gente passa para a notação mais usual, que vocês estão mais acostumados, que é simplesmente fazer o símbolozinho de soma mesmo, né? Então, vamos continuar agora com mais algumas consequências que esse negócio tem. A primeira é falar, a soma é comutativa, repara que a gente já provou isso, só que agora está com uma linguagem nova, né, que é com essa linguagem aqui, mas se você pensar, isso aqui só está falando que o f de AB é igual ao f de BA, certo? Só está mudando a notação, isso é o que a gente fez no último vídeo. E a segunda é a associativa, que é falar que se você somar A com B e depois acrescentar o C, isso é a mesma coisa que somar o A e com o resultado de B com C. Se você colocar isso aqui na notação de F, você vê como isso aqui é estranho mesmo. Porque vamos colocar na notação de F. O que é A mais B? É F de A, B. Só que agora eu quero pegar essa resposta e somar com C. Então isso é fazer F disso com C. E o que eu estou querendo mostrar é isso aqui, que é fazer o quê? F de B com C, que é a primeira parte que está no parênteses, fazer o resultado disso e somar com A, que é fazer isso. Então a gente está querendo mostrar esse negócio. Repara que é uma zona, né? Do tipo, não é tirar F de dentro do negócio, vou botar um parênteses aqui, do tipo, é mudar um monte de gente do lugar. Então é bem mais complicado de fato. Com essa notação aqui parece que é meio imediato, por isso que eu não queria começar já direto com essa notação. Porque tipo, tem um monte de coisa aqui que fica meio... Ah, mas isso é óbvio. É óbvio, mas na hora que você muda a notação, você fala, pera, mas eu só tenho dois axiomas lá atrás, como é que eu consigo provar esse negócio? Então vamos provar esses dois.
Então, só para completude, o A é o que a gente já fez, né? Isso aqui foi feito no último vídeo. O B, vamos lá agora fazer o que a gente quer fazer. E vocês vão ver que a gente não é difícil agora com o material que a gente já tem. Então, indução, eu vou fixar um A e B qualquer, né, quaisquer, aqui, e aí fazer a soma deles com um X, e aí mostrar para a indução desse X. Então é AB somado com X, é a mesma coisa que fazer o A somado com o resultado de B com X. Beleza? Isso é mostrar a associatividade. Fazer por indução. Então vamos fazer primeiro o X com zero, né? O X valendo zero. Então A mais B somado com zero, lembra que o axioma da soma com essa notação, repara que agora a gente não está mais usando a notação F, mas se quiser, ainda não estiver acostumado, pode passar a notação com S, falando, ó, qualquer coisa somada com zero é o qualquer coisa. Então, A mais B com zero é A mais B, primeiro axioma da soma. Por outro lado, se você fizer A mais alguma coisa, isso é a definição do tipo, o que é que está acontecendo? Isso aqui é a notação de falar, ó, B com zero é B, então A mais B é A mais B, é isso. Então, o lado esquerdo ficou A mais B, o lado direito ficou A mais B, então a gente tem a igualdade. Agora vamos fazer o passo, né, indo para o sucessor. Estou supondo que vale isso aqui é a nossa hipótese de indução, né, que pode fazer com esse N, e agora eu quero fazer com o S de N. Vamos começar trabalhando com o lado esquerdo, né, então A mais B com o S de N, lembrando que a gente estava fazendo antes, né, é sucessor na segunda coordenada, a gente consegue botar o sucessor para fora, que nessa notação de soma fica isso aqui, é sucessor de tudo que estava lá, certo? Pegar esse S e jogar para fora e fazer isso agora. Talvez fique um pouco mais estranho com essa notação, né? A gente estava começando a acostumar com a outra e eu mudei a notação. Mas vamos lá, fizemos isso. Agora o que a gente tem aqui? Isso aqui é exatamente a nossa hipótese de indução. Olha só para o que está dentro do S, né? Eu troquei, ó, A mais B mais N é a mesma coisa que fazer isso. Isso aqui a gente usou a hipótese de indução. Agora, o que eu tenho? Eu consigo jogar esse S de volta para a segunda coordenada dessa soma, que é a mais externa, então o S vem para cá, que é exatamente o que está escrito aqui. Tudo bem? Só que isso aqui, agora a gente joga o S de novo lá para dentro, esse S agora vem aqui para dentro e fica isso aqui. Isso aqui é exatamente o que a gente queria pegar, né? Repara que esse último aqui é igual ao primeiro, que é exatamente essa igualdade que está escrito aqui. Então aqui a gente conseguiu fazer a associativa da soma, tá bom? Mais consequências que a gente tem, isso aqui é a lei do cancelamento, que a gente usa toda hora, nem percebe, né? Se eu tiver aqui, se você somar A com B e somar A com C, eu posso concluir, né? Se isso está dando igual, é porque o B tem que ser igual ao C, né? É o famoso cortar o A, tá? Repara que eu fiz do lado esquerdo, como a gente já tem que comutativa, eu podia ter feito do lado direito, tá? Eu vou ter como consequência que vale para o lado direito. Então vamos fazer como é que você... Aí você fala, é só somar menos A dos dois lados. Eu não tenho menos A aqui, tipo, como a gente tem em subtração, não tem os inteiros. Então eu tenho que conseguir mostrar que isso aqui vale cancelar, mesmo sem eu saber essa coisa dos inteiros, tá bom? Fixo B e C, vou mostrar o resultado por indução no A, tá bom? Então vamos ver agora o que a gente consegue. O que a gente quer mostrar é que se você somar X com B, isso dá igual a X com C, isso implica que o B é igual ao C, por indução no X. Beleza, então mostrar por indução, isso é suficiente. Propriedade zero. 0 mais B igual a 0 mais C, isso tem que implicar que o B tem que ser igual a C. Bom, mas 0 mais B dá B, e 0 mais C dá C, pelo que a gente já provou antes, certo? Bom, mas então se 0 mais C é igual a C, e 0 mais B é igual a B, e a gente está falando que essas duas coisas são iguais, isso aqui é B, isso aqui é C, isso aqui, então está dizendo que B é igual a C, que é o que está escrito aqui. Então não tem o que fazer. A outra parte que você tem que fazer com a questão do sucessor é, estou supondo que vale isso, vou mostrar que vale essa segunda parte, né? Então, supondo a primeira parte, tem que mostrar a segunda parte. Cuidado, então, que a nossa hipótese de indução é uma implicação. Um pouquinho chato isso, tá? Mas, então, se a gente tiver a primeira parte, a gente pode concluir a segunda. É isso que a hipótese de indução está falando. Então, vou supor que vale essa parte, isso aqui é o que a gente quer provar, né? Desculpa, isso aqui é o que a gente tem que supor, é a implicação para o caso sucessor, então a gente tem que mostrar aqui que B é igual a C, né? É isso que a gente quer provar, certo? Então, vou supor que vale essa primeira parte e vamos mostrar que vale essa aqui. Como a gente está supondo que vale isso, o que a gente tem é que vale essa coisa aqui. Porque aqui, basicamente, o que eu fiz foi trocar os S de lugar. Do tipo, eu comutei, né? SN com B, a gente já tem que a soma é comutativa. O C também eu posso trocar. Então, esse lado de cá é igual a esse lado de cá é igual a esse. Como a gente estava supondo que as duas coisas eram iguais, a gente tem que essa aqui é igual. Comutativa que a gente já provou.
Por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo jogar os S's para fora. A gente vai parar de fazer isso, né? A gente já sabe que a soma é comutativa, então eu posso jogar esses S's para fora, mas assim, daqui a pouco a gente vai parar de fazer S também. Então vamos lá. Pelo axioma da adição, a gente tem que esse S vai para fora, esse S vai para fora. Então ficou assim e assim, lado esquerdo e lado direito. Então a gente já tem que essas duas coisas são iguais. Isso aqui está me dando o que agora? Pelo axioma D dos naturais, lembra, faz tempo que a gente não usa esse. O axioma D dos naturais fala que é o que fala que a função sucessora é injetora. Então, se isso aqui está dando igual, é porque sem os sucessores também dá igual. Certo? É o que está escrito aí. Bom, mas isso aqui é a hipótese de indução, né? Se você tem que esses dois caras são iguais, então você tem isso aqui. Então, como isso aqui está dando igual, pela hipótese de indução, B igual a C, só que é isso que eu queria provar. Eu queria provar que B era igual a C, então conseguimos isso aqui. Continuando, a gente pode passar agora a fazer umas notações mais usuais, né? Vamos chamar, em vez de ficar fazendo S de 0, vamos chamar esse cara de 1, é um nome para ele, é um apelido. Em vez de você falar S0, eu vou falar 1. Em vez de eu falar S1, eu vou falar 2. Em vez de eu falar S2, eu vou falar 3 e por aí vai. Então está aqui a definição do resto dos naturais. E aqui tem uma coisa que fica bem complicada. O que está acontecendo aqui? Lembra que a gente tinha a definição do que é a função sucessora. Ela apareceu lá na definição dos naturais, certo? E aqui eu estou falando que ela é a mesma coisa que fazer isso, que é somar 1. Por que tem que provar isso? Porque lembra, a gente definiu a soma numa outra aula. Tipo, foi diferente esse negócio. E eu estou definindo eu defini o que é 1 hoje. Certo? Acabei de definir o que é 1. Então, o que eu estou querendo provar aqui é que fazer aquele sucessor que tinha lá no começo, na verdade, era simplesmente fazer a somar com 1. Tudo bem? Então, agora vamos provar finalmente esse negócio. Então, vou mostrar isso por indução, nesse x aqui. Então, vou mostrar aqui esse x, tá, esse troço, por indução. O S de 0. S0 é igual ao quê? É a definição do que é o 1, certo? Por outro lado, então S0, calcular o lado esquerdo dá 1. O lado direito, o que é? Eu quero calcular o que é 0 mais 1. 0 mais 1 é 1 mais 0, certo? Porque é comútuo, a gente já viu. Só que 1 somado com qualquer coisa, 0 somado com qualquer coisa à direita é o 1. Então, temos que o lado esquerdo deu 1, o lado direito deu 1, então eles são iguais. Então, isso foi. Agora, a indução aqui, para o resto, vai fazer o quê? Então, estou supondo esse cara, vou supor que vale para o N, vou mostrar que vale para o sucessor. Repara que agora vai aparecer esse monte de coisa aqui, ó. Vai aparecer S, 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 não sei o que, vai ter que ficar igual a esse cara aqui, certo? Só escrevi o que é ele para sucessor. Vamos começar com o lado esquerdo, então S do S de N, isso aqui, a hipótese de indução fala que esse cara é N mais 1. Tudo bem? Então só usei a hipótese de indução aqui, né? Se quiser pode escrever aqui assim, hipótese de indução. Aí agora o que a gente sabe? A gente sabe que esse troço comuta, então só invertir a ordem. O que eu sei agora? Eu sei que esse S entra, é um dos axiomas lá da soma, tipo, ele vem aqui para dentro. E isso aqui, agora, o que a gente sabe é que isso aqui comuta, é o Sn mais 1. Mas então a gente conseguiu que o sucessor do sucessor de N é o sucessor de N mais 1, que é o que a gente queria provar, certo? Então, dado o último resultado, daqui em diante, muitas vezes, em vez de a gente ficar escrevendo na notação N, a gente, em vez de ficar escrevendo S, S, N, a gente vai usar simplesmente a notação somar 1, como a gente já está acostumado. Tudo bem? Então, isso meio que encerra aqui o que a gente precisava fazer na soma, daqui a pouco a gente vai usar a multiplicação, certo? É isso.